Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para a nossa primeira aula do nosso Português do Zero, português para preparação de vocês aqui. E hoje tratando de um dos temas, não vou negar, uma das coisas mais boas que a gente tem dentro da linguística, que é a parte de fonética. Uma parte extremamente longa, uma parte extremamente marcada por uma série de elementos que são elementos extremamente específicos, mas que são muito necessários para a gente fazer a compreensão de quê? Para que a gente possa compreender a acentuação gráfica, para que a gente possa entender, inclusive, a diferença entre uma palavra e outra, para que a gente consiga entender de uma forma geral como é que funciona a língua. E aí eu sempre gosto de começar com vocês, eu acho que é sempre muito importante começar com vocês, dizendo o seguinte: nós temos, na verdade, aqui, a gente parte desse pressuposto, a gente parte desse pensamento de que nós temos uma aula um pouco mais ampla do que aquilo exatamente que vai ser cobrado de vocês, mas porque tem coisas que eu preciso que vocês saibam para que a gente compreenda um elemento posterior. Ainda que não sejam cobrados de forma direta, determinados conceitos são importantes para que a gente consiga compreender a completude de toda essa parte da fonética, de toda essa parte da acentuação. Então você vai me ver falando sobre ditongo, você vai me ver falando sobre hiato, eu vou precisar disso. Você vai me ver falando de diferença de letra para fonema, porque tem concurso que cobra isso ainda, que cobra contagens, determinadas contagens de fonema, determinadas contagens de letras, e a gente precisa compreender de uma forma mais ampla. Então a gente começa, na verdade, essa aula pensando o seguinte, tá? A gente começa essa aula pensando o seguinte: nesta aula em específico aqui, nós vamos ter... Opa, peraí que eu fiz... aqui. A gente começa olhando o que é o nosso sistema fonador, né? Antes da gente começar falando do que é o nosso sistema fonador, é extremamente importante que vocês compreendam uma coisa inicialmente, que é uma coisa básica quando a gente está falando sobre fonética, uma coisa básica quando a gente está falando sobre estudo de língua, que é basicamente a ideia do seguinte: a língua, ela se realiza de forma plena por meio da fala. A escrita é uma consequência de um processo de demarcação, vamos dizer assim, por meio de símbolos daquilo que se fala. Uma língua só existe, e a língua em específico só existe a partir do momento que nós temos falantes daquela determinada língua. Eu preciso que para que a língua exista, eu preciso trabalhar com a ideia de que há necessidade de termos falantes. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender o seguinte: a fala passa a ter um valor muito, muito amplo com relação a tudo isso, Afinal de contas, se a escrita só existe porque existe fala, e a língua só é considerada viva e ela só existe porque existem falantes, então a gente começa a perceber o quanto é importante esse aspecto em específico de termos a análise da fala de uma língua. Claro, como tudo que acontece, a gente tenta transmitir também determinados elementos de conhecimento por meio da escrita. E aí a gente precisa ter essa noção do fonema, da letra, de todas essas coisas. Para começar a nossa incursãozinha aqui, a gente começa vendo o seguinte, a gente começa pensando da seguinte maneira: eis aqui o nosso sistema fonador. O sistema fonador trabalha com a seguinte ideia: é tudo aquilo que é utilizado para a produção de sons dentro de uma determinada língua. Em português, nós entendemos o sistema fonador como sendo um sistema de cooperação, um sistema de interface. Porque, na verdade, nós não nos utilizamos essencialmente, não existe dentro de nós um sistema específico para a produção de sons. Nós temos todos os sons produzidos a partir de aproveitamentos de outros sistemas. Por exemplo, nós usamos, em essência, o sistema respiratório. Todas as palavras e todos os fonemas em língua portuguesa, eles ocorrem sempre com a saída do ar. Então eu preciso me utilizar dos meus pulmões, eu preciso respirar para que o ar possa sair. Inclusive em português, nós temos realmente todos os fonemas sendo feitos por meio da saída de ar. Existem línguas, principalmente línguas africanas, em que você tem fonemas sendo produzidos com a inspiração, assim, uma coisa meio gutural, mas que a gente nem consegue reproduzir porque o nosso sistema fonador já se adaptou, Então a gente compreende que
tudo aquilo que a gente produz é alguma coisa que vai ser produzida a partir do quê? A partir da saída desse ar. E aí, na verdade, o que vai fazer diferença? Vai fazer diferença tudo o que está daqui para cima. Ou seja, é a ideia do esôfago. Olha só, eu tenho o esôfago, que é o que leva o alimento ao estômago, mas por onde sai o ar, certo? A laringe, né, assim, vai permitir, junto com esse pedacinho aqui do esôfago, que esse ar saia. Um pouco antes, aqui para baixo, ó, mais ou menos no meio da nossa, do nosso pescoço, nós temos no meio desse sistema fonador, nós vamos ter duas coisinhas chamadas de pregas vocais. O que são pregas vocais? Pregas vocais são duas tirinhas que se posicionam dessa forma e que elas fecham ou abrem, né? E aí essa questão da abertura vai fazer diferença para a passagem do ar. A vibração dessas pregas vocais, né, quando você fala, né, assim, elas vibram, né, assim, elas dão uma vibradinha, é ao momento em que elas vão produzir um determinado som. Esse som vai ser modificado a partir daqui, ó, a partir do momento em que ele atinge a nossa cavidade bucal ou atinge a nossa cavidade nasal, nós vamos ter modificação desse som. Então a gente vai perceber que o som vai ser produzido a partir da posição que a língua encontrar, que os lábios tiverem, que o palato duro, o palato mole, né, participarem, os dentes participarem. Então a gente parte de um pressuposto interessante, que é o pressuposto do seguinte: em todos os momentos esse som chega nessa cavidade, daqui para cima, né, daqui até aqui, e aí esse som é modificado. E aí a gente passa a ter o quê? Fonemas sendo produzidos em pontos de articulação diferentes. Então, por exemplo, para você entender um processo, por exemplo, sociolinguístico. Aqui em Brasília, e eu acredito que em boa parte do centro-oeste, sul e sudeste, nós temos uma produção do som I diferenciado a partir do momento que a gente coloca um T ou um D junto dele. Então a gente tem, por exemplo, a produção de ta-te-ti-to-tu, que é diferente, por exemplo, do Nordeste, em que você tem ta-te-ti-to-tu. Ou seja, nós temos uma mudança de ponto de articulação acontecendo num determinado local, que é exatamente em Brasília, né? Eu falo isso a partir da minha experiência como falante brasiliense. Então essa ideia que a gente tem é exatamente a de que o ponto de articulação, ou seja, o momento e o lugar em que nós vamos ter uma diferenciação com relação à produção daquele som, é que vai fazer com que os sons sejam distintos. Todos esses sons que são produzidos são chamados de fonemas. Nós trabalhamos inicialmente com a ideia de fonemas. Então a noção que a gente vai ter é: produziu-se o som, automaticamente nós dizemos que temos um fonema. Esses fonemas, eles são diferentes, e essa é uma primeira distinção extremamente necessária que nós vamos ter, eles são diferentes das letras. Então a gente começa pensando o seguinte: o que é um fonema? E eu preciso que você saiba o que é um fonema, exatamente porque nós vamos trabalhar com essa ideia. O fonema é essencialmente o seguinte, ó, é a unidade mínima de som, vamos dar uma marcada aqui para vocês, ó, é a unidade mínima de som. Não gostei dessa cor não, porque ela ficou muito escura naquela escuridão ali. Então, ó, unidade mínima de som produzida dentro da língua portuguesa, a gente está trabalhando com língua portuguesa, né? Tendo ela dois valores básicos. Então, essa unidade mínima, que é exatamente o fonema, passa a ter dois valores básicos, ou seja, o fonema existe com dois objetivos básicos. Então, a unidade mínima de som produzido dentro de uma língua é chamada de fonema. Esses fonemas, logicamente, se juntam na formação de palavras, de sílabas, essas sílabas se juntam na formação de palavras, essas palavras vão se juntar na formação de enunciados maiores. E aí, dependendo do tamanho do enunciado, na hora da fala, a gente vai perceber a utilização de uma série de fonemas. Mas quando a gente parte desse pressuposto, a gente começa pensando o seguinte: qual é o objetivo? Por que eu tenho fonemas? Para que servem os fonemas? Os fonemas servem essencialmente para isso aqui, ó. A gente vai ter a ideia de que os fonemas servem para distinguir as palavras. Opa!
Espera aí, vamos trocar aqui para esse marca-texto. Então, eles vão servir, ó, para distinguir as palavras e para constituir, ou seja, para construir palavras. Então, em cada ponto desse aqui, por exemplo, quando eu tenho menino, eu tenho, ó, um fonema, 2 fonemas, 3, 4, 5, 6. Aluno, ó, aluno. 6 fonemas sendo utilizados para quê? Constituição da palavra, que para a gente é exatamente a mesma coisa da construção dessas palavras. Certo? Além disso, você tem o fonema aparecendo como um elemento distintivo das palavras. Ou seja, eu tenho, por exemplo, o substantivo erro, em que aqui eu vou ter um som fechado, que é diferente do verbo eu erro. Então, eu tenho, ó, um som aberto. Opa, peraí. Vamos trocar isso aqui por outra cor, para ficar mais fácil de você visualizar aí. Bora lá. Então, eu tenho, ó, um som mais fechado e um som mais aberto. Essa é uma das funções que nós vamos encontrar dentro dessa noção do fonema. É esse fonema que vai distinguir a palavra erro da palavra erro, o substantivo do verbo. Então, a gente começa a perceber a ideia do seguinte: o fonema existe para essa construção de palavras e mais do que para a construção de palavras, para a diferenciação dessas palavras. Só que, normalmente, como é que a gente vê essa representação? Quando você está estudando letras, você estuda a representação dos sons por meio do que a gente chama de alfabeto fonético internacional, né? E aí você tem símbolos que são construídos, né, que foram criados para representar determinados sons. Eu sempre brinco que a gente sempre acha, por exemplo, que o sumo pontífice, né, o Papa, ele é falante de uma série de línguas, que ele fala todas aquelas línguas que a gente vê nos discursos, mas na verdade não. Ele é alfabetizado em alfabeto fonético, ele fala muitas daquelas, mas não fala todas, e aí ele recebe o discurso e ele lê conforme esse alfabeto fonético. Muito louco isso, né? Mas a gente tem essa representação. Na escrita, nós nos utilizamos de uma outra forma de representação. Que outra forma de representação vai ser essa? Aquilo que nós chamamos de letra. A letra, neste caso, é exatamente a representação formal, ou seja, por meio de uma forma, de um fonema, sendo utilizado na linguagem escrita e podendo representar diversos sons. Como assim podendo representar diversos sons, Wagner? Quando você pensa, por exemplo, olha só, se você pega a palavra casa, né, é diferente, por exemplo, de você pensar numa palavra em que esse S, como numa palavra de mansão, esse S toma uma outra forma, né? Se traveste aí de um outro som. Então eu tenho, por exemplo, casa e mansão. Em casa, o que vai acontecer? Nós temos esse S como a representação de um som de Z. Então, ó, no casa eu tenho o S tendo som de Z. Certo? Em mansão, esse S tem som de S mesmo. Então você percebe que essa representação é uma representação que a gente chama de uma representação necessariamente arbitrária. Por que ela é arbitrária? Porque não é a letra que gera o som, vai depender do ambiente em que essa letra acontecer. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, problemas de pronúncia de palavras porque a gente não sabe se aquele X tem som de S, se o X tem som de CH ou se o X tem som de Z. A gente brinca muito, né, assim, que tem uma palavra, por exemplo, que é uma grande sacanagem com vocês, que é a palavra inexorável. Inexorável é uma palavra escrita com X e que a nossa tendência com esse Xzinho, logo depois, entre duas vogais, é exatamente pensar que esse X aqui terá som de X, né, de KS. E aí a gente teria, por exemplo, inexorável. E, na verdade, neste caso, nós temos esse X apresentando som de Z. Então, isso aqui é só para demonstrar para vocês a diferença existente
entre letras e sons. As letras são representações dos sons variáveis conforme, né, a gente tem ali essa relação, variáveis conforme uma necessidade de ambiente. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir em frente então aqui. Vamos pensar um pouquinho mais para frente. Vamos seguir em frente. O que a gente precisa imaginar? Letras versus fonemas. Ou seja, letras versus fonemas, a gente vai trabalhar exatamente com essa relação ali de o que está acontecendo, né? Assim, para que lado vai? A câmera deu uma desfocadinha aqui. Para que lado vai essa história? Letra, fonema, o que é o quê? Né? Então, para a gente pensar exatamente nessa forma, eu trouxe para vocês aqui algumas palavrinhas para a gente fazer a contagem das letras versus a contagem dos fonemas, né? Então, a ideia é exatamente que a gente dê uma olhada nas letras versus a ideia dos fonemas. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí a gente segue pensando no seguinte. A gente segue pensando na seguinte ideia. De que maneira a gente vai fazer essa contagem? A gente vai pensar o seguinte, ó. O número de letras é uma contagem extremamente simples, né? Nem vou precisar chamar o Michael aqui para a gente olhar esse número de letras, né? A gente consegue contar sem problema nenhum. A gente vai ver que em muitos momentos coincide. E é lógico que há provas em que você vai precisar fazer a contagem das letras em contraste com a contagem dos fonemas. Letras versus fonemas. Olha que coisa doida. Essa contagem é uma contagem muito interessante. Essa contagem é uma contagem que aparece com muita frequência. Por exemplo, a gente vai olhar para cá e a gente vai perceber o seguinte, ó. Carro. A palavra carro apresenta 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Só que o que acontece? Já vou adiantar uma coisa aqui para você já saber, para você já olhar e já falar assim, olha só o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Olha só o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Esse RR aqui, ó, ele vai ser representação de um mesmo som. Ele é um único R, um R mais longo, né? Não é caro, é carro. É um R que a gente chama de R gutural, que vem aqui, ó, ele mexe com a nossa garganta, né? Então você percebe que duas letras vão ter a representação de um fonema só. Já adianto para vocês que nesse caso aqui, ó, RR tem um nome bonitaço. É um dígrafo. E o dígrafo, você tem como ideia duas letras e um só som. Então, ó, duas letras e um só som. Beleza? Pegamos aqui essa ideia, duas letras e um só som. Massa. Aí a gente vai pensar o seguinte. Beleza, Wagner. Então, nesse caso, 5 letras, 4 fonemas. Tranquilíssimo. Eu posso ter uma quantidade menor de letras do que de fonemas? Posso. Olha só o que acontece nessa próxima palavra. A gente olha para cá e vê o seguinte. Táxi. A palavra táxi apresenta 4 letras. Vamos de novo aqui, hein? Vamos dar uma de Michael. 1, 2, 3 e 4. Sendo que esse X vai ter uma representação de KS. Você tem táxi, né? Então é como se você escrevesse assim, ó. Esse A, ele funciona assim. Aí você tem isso aqui como representação. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Então, ó, 4 letras para 5 fonemas. Olha essa diferença, né? Então, 4 letras para 5 fonemas, eu percebo que eu posso ter uma quantidade menor de fonemas do que de letras e uma quantidade maior de fonemas do que de letras. Sempre lembrando que a letra é uma representação inserida dentro de uma palavra em específico, tá? Não se esqueça disso. Don't forget this, ok? Então, o que a gente vai ter para terminar aqui? A palavrinha hotel, né? Que a gente vai ter, apresenta 5 letras, ó. Mais uma vez, vamos pegar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, sendo 5 letras e 4 fonemas, porque o H, ele é não pronunciado, né? Em alguns momentos, esse H, principalmente em palavras que são advindas de outras línguas, ele pode ter som de R, não é o caso aqui,
né? Então a gente vai perceber que a gente tem contagens diferentes. Aí isso já serve para a gente pensar, massa. As letras, então, são representação dos sons, né? As letras são uma representação dos sons. Aí a gente pensa, beleza, quais são os tipos de sons que a gente vai encontrar em língua portuguesa? Eu tenho basicamente dois tipos de sons, né? A língua portuguesa tem basicamente dois tipos de sons. Que tipos de sons são esses? Nós vamos ter os sons que nós chamamos de sons vocálicos e os sons que nós chamamos de sons consonantais, que são representados de formas que a gente conhece como vogais e consoantes. Então, o que a gente vai entender? Então, a gente coloca aqui no cantinho o seguinte, ó. Eu tenho sons que são sons vocálicos, representado pelas letras, e aí você vai colocar bem bonitinho assim, ó. As letras aqui são as vogais, letras vogais. Presta muita atenção nisso, porque daqui a pouco eu vou te dizer que nem toda vogal que aparece é realmente uma vogal enquanto som. Tá? E eu tenho os chamados sons consonantais, que são as letras consoantes. Então aqui, ó, você já coloca a ideia de que elas são consoantes. O que diferencia uma coisa da outra, tá? É sempre muito importante a gente pensar o seguinte: na realidade, consoante, o nome consoante significa exatamente alguma coisa que vem com um elemento sonoro. A gente vai dizer uma coisa muito triste para vocês aqui, que parece muitas vezes paradoxal, né? Mas a gente divide os sons em sons surdos e em sons sonoros. Quais são os sons sonoros? Somente os sons vocálicos. Quando você fala A, E, I, O, U, não existe nenhum impedimento de produção desse som. O ar sai do seu pulmão, vibra as suas cordas vocais e você modaliza ou, né, torna esse som de uma forma diferente por meio da circunferência dos seus lábios. Pensando que você tem, ó, o A é o mais aberto, né? A, aí você tem, ó, A, E, I, O, U. U é o mais fechado. Isso vai fazer muita diferença lá na frente, tá? Porque lá na frente eu vou dizer pra você que existe um negócio chamado semivogal. Carrega isso no teu coração agora, nesse momento. Carrega essa ideia. Existe um negócio chamado semivogal, que é representada por uma letra vogal. Mas já a gente conversa sobre isso. Não coloquemos o sofrimento na frente dos bois. Vamos lá. O que a gente vai pensar? O carro não pode estar nunca na frente dos bois. Bora. A gente vai imaginar o seguinte aqui. O que vai diferenciar vogal de consoante? Primeiro, a noção articulatória. O que é a noção articulatória? Olha como tá bonitinho aqui para vocês, ó. Eu tenho, do ponto de vista da articulação, as vogais fazem vibrar as cordas vocais e são modificadas conforme... Opa, Wagner, você acabou de dizer isso? O arredondamento dos lábios. As consoantes, por outro lado... as consoantes, por outro lado, têm como obstáculo, né? O obstáculo está na boca. Então aqui, ó, consoantes, obstáculo está na boca. Que interessante! As consoantes têm o seu obstáculo na boca. E é exatamente, é o que você vai diferenciar, né? Quando você fala, por exemplo, D e T. Dá uma olhadinha nesses dois. Faça vergonha junto comigo aqui. Quando você fala D, você faz um interdental. Você bota a sua língua, a língua é essencial para a produção de sons em português. Você coloca a sua língua onde? Entre os seus dentes. Então, ó, D. Quando você vai fazer o T, percebe que você tem um alveolar. A sua língua sobe para os alvéolos, aqui atrás, os alvéolos do seu dente, ó. D. Aí encosta um pouco, ó. T, D. Você percebe que a língua vai para o palato. Então, o que modaliza esse som é o lugar de articulação desse som. Então, você vai perceber que muda na boca. O som saiu. E aí você vai perceber uma coisa interessante. Quando eu faço essa produção de T e D, eu tenho assim, ó, a letra Tzinha aqui. A gente lê essa letra T como se ela fosse um T, né? A gente coloca um Ezinho no final. É a mesma coisa que acontece com a letra M, né? Você faz, ó, M, né?
Então, você percebe que existe uma diferença ali. Beleza, isso aqui é só para você perceber qual é a diferença entre esses dois tipos de sons produzidos. Massa. Aí a gente pode imaginar o seguinte, perfeito. A vogal e a consoante, então, tem essa primeira diferenciação, que é exatamente o ponto em que elas são articuladas. Vogal não tem ponto de articulação. Vogal, o som sai e é o arredondamento dos lábios que define qual tipo de som que você tem. Beleza? No caso, além disso, a gente vai perceber o seguinte, que ainda existe uma função dentro da sílaba. Em língua portuguesa, calma aí que a gente já vai chegar na parte que vocês tanto amam, hein? A gente já tá, isso aqui a gente precisa para chegar lá no ditongo, hiato, aquela coisa toda, ó. Em língua portuguesa, as vogais são sempre, então, ó, las vogalitas são sempre o centro da sílaba. Isso aqui, ó, você pode anotar agora, nesse minuto, você já vai anotar colocando assim um hashtag, eu não posso esquecer nunca, ó, não há sílabas em português, claro, sem vogal. Não há sílabas sem vogal. Da mesma forma que você vai pensar o seguinte, agora eu começo a complicar a sua vida. Você vai pensar a seguinte ideia. Só existe uma vogal por sílaba, enquanto fonema, que é diferente da ideia da vogal e da semivogal, tá? Então, o fonema vogal só pode existir um em cada sílaba. Então, quando eu penso isso, eu faço esse tipo de construção aqui, ó. Imaginemos a palavra jiboia. O que você vai pensar? Olha só. A gente vai imaginar o seguinte aqui, ó. Eu tenho 4 letras vogais. Letras, tá? Então, eu tenho, ó, Ji, Boi, A. Contudo, entretanto, quando eu faço essa separação silábica, ela se dá dessa forma. Então, eu tenho 4 letras vogais, but eu só tenho uma vogal, 2 vogais, 3 vogais. Se essa aqui apareceu dentro da mesma sílaba, uma das duas precisará ser uma semivogal. Então, ó, dentro da mesma sílaba, essa é uma semivogal. Começamos aqui com uma das maiores dores do estudo de fonética. É diferenciar a letra vogal do som vogal. Como som, eu tenho 2 possibilidades. A vogal e a semivogal. Vai estar explicadinho um pouquinho mais pra frente, mas eu gosto de botar pra sua frente agora. Como som, eu tenho vogal e semivogal. Perfeito. Entenda, tá? Como som. Contudo, however, né, a gente vai pensar o seguinte. Como letra, a representação é sempre uma letra vogal. Por isso que eu preciso que você diferencie na sua cabeça aqui, ó, a vogal letra da vogal som. Vogal som é um som forte, que é capaz de transformar outra letra vogal em um som mais fraco. Perfeito. Vou entrar nisso aqui daqui a pouquinho. Além disso, a gente vai perceber o seguinte. As consoantes, por sua vez, precisam de uma vogal para existirem na sílaba. Isso quer dizer que... Wagner, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós nunca teremos uma sílaba em português somente, né? Assim, se a gente parar para pensar, não existe uma sílaba somente com consoantes. Em português isso não existe. Em outras línguas isso pode acontecer? Claro, tranquilamente. Entende?